Porque Jesus multiplicou os pães para dividir, né? Vamos refazer. O Jesus da esquerda hoje multiplicou os pães para dividir. Porque o Jesus da direita multiplicou os pães para vender, fazer uma padaria e vender. Canal Firmo Neto. Política, música, entretenimento no espaço certo. Eu confesso de forma muito ingênua que eu imaginei que a extrema-direita, a direita brasileira, partisse nesta feita para uma eleição misturando um pouco menos religião com política. Não fazendo isso mais com a religião, não se aproveitando da fragilidade das pessoas que estão principalmente nessas igrejas evangélicas. Já percebi que não, o Flávio Bolsonaro está aí um final de semana sim, o outro também, enfiado na igreja evangélica, compreendeu que o pai dele ganhou uma eleição muito dessa forma, sem ser evangélico inclusive, mas enfiado dentro da igreja evangélica com apoio de pastores picaretas. Então eu resolvi fazer esse vídeo também por isso, por essa minha frustração. Eu achei que o Flávio Bolsonaro daria sinais, mesmo que hipócritas, sinais de, olha, esquece essa história de religião, não mistura isso com política, entendeu? E também sinais como, por exemplo, fazer um discurso parecido com o que Lula fez, tipo, quem ganhar as eleições vai assumir. Quem ganhar as eleições, quem for eleito democraticamente, assume. Lula disse, inclusive, que passaria a faixa. E eu esperei um sinal desse de Flávio Bolsonaro, para finalmente tentar pelo menos dar um passo, dizer, olha, eu estou tentando agora a paz, manter a luta política na luta política. Isso não é possível dessas pessoas. Como eu disse, o Flávio Bolsonaro viu o pai dele ganhar uma eleição dessa forma, mentindo, como, por exemplo, o famigerado kit gay, que até hoje não se apresentou. Cadê esse kit gay? Porque ele nunca existiu. Eu trago hoje um assunto sobre a Bíblia, que eu nem tenho muito direito de falar de Bíblia, porque não vou à igreja, não frequento religião nenhuma. Sou católico de formação, mas não frequento. Só quando, por algum motivo, mobilização da família. Eu trouxe algumas passagens aqui, porque eu ando dizendo nos vídeos e repito neste. Pode fazer até corte disso se quiser. O Jesus Cristo da esquerda é esse que a gente conheceu. É este do Novo Testamento. É o que multiplicou os pães para dividir. O Jesus Cristo da direita não é este. É o que multiplicou os pães para vender. É isso que eu percebo nas alegações. E vou dizer por quê. Há hoje um forte motivo para evangélicos, pessoas que se dizem da igreja, apoiarem Flávio Bolsonaro. E um deles, entre tantos outros, e admito que tem muitos outros, inclusive erros da esquerda do PT, um deles é o apoio de Donald Trump, que vem promovendo guerras. E eu tive a curiosidade de vir aqui no Novo Testamento, inclusive, gente, eu indico esse, ó, o Novo Testamento, tradução de Haroldo Dutra Dias. Eu deixo inclusive a propagandazinha dele aqui, não sei se vocês viram no começo do livro. Quem tem costume de comprar na Shopee, no Mercado Livre, pode comprar aqui com esse link. Inclusive, comprando aqui, o canal ganha uma pequena comissão. É uma tradução, é um projeto de tradução do Novo Testamento dos manuscritos gregos. É tradução real, inclusive cheio de notas. O livro se detém aqui, várias páginas do livro são com notas, justamente porque ele coloca, né, as traduções, as formas de interpretação das notas. Dá um trabalho danado, quem já escreveu o livro com notas sabe que dá um trabalho danado fazer isso, mas enfim, um belo, tanto que ele é bem grosso, porque é o Novo Testamento, tá? Por Haroldo Dutra. Tá no comercialzinho, se você voltar o vídeo, se não tá agora, você vai ver aqui, aparece. E se você quiser ter o Novo Testamento, se quiser ter esse, né? O Haroldo Dutra é espírita, tá, gente? Ele frequenta a religião, posso chamar assim, espírita. Eu trago alguns versículos do Novo Testamento, de qualquer um, tá? Mesmo que você tenha o seu aí, evangélico, não muda muito não. Mateus 5,38. Vamos procurar? Vamos procurar Mateus 5,38. Até que enfim, achei. Habilidade com a Bíblia, não é não? Um cafezinho aqui pra gente. Ouvistes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo para não se opor ao malvado. Pelo contrário, ao que te bater na face direita, vira-lhe também a outra. É o que te deseja levar-te a juízo para tomar-te a túnica, dá-lhe também o manto.
E quem te compelir a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá ao que te pede, e não dês as costas ao que te deseja tomar-te um empréstimo. Ouvistes que foi dito: amarás a teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai vossos inimigos e orai aos que vos perseguem. Só para começar nossa conversa. Veja a rejeição da vingança de Jesus Cristo. Como ele rejeita a vingança? Ele não aceita de forma nenhuma. Tem outra passagem também que vão prendê-lo e reagem, os discípulos reagem, chega a cortar a orelha de um, ele coloca no lugar e diz: não, deixe que me levem. Temos também lá no Mateus 5,9, vamos encontrar aqui, está logo aqui antes, né? Está mais fácil esse. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e, mentindo, disserem todo mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos, regozijai-vos, porque é grande a nossa recompensa no céu, pois assim perseguiram os profetas anteriores a vós. Outro momento em que Jesus manda claramente os perseguidos, os injustiçados, não reagirem com violência. Fica muito claro. Em Lucas 6,27 também, vamos encontrar aqui. Lucas é depois de Marcos, né? Lucas 6,27 diz o seguinte: mas digo a vós que estáis ouvindo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei aos que vos amaldiçoam, orai pelos que vos caluniam, aos que te batem em uma face ofereça-lhe também a outra. Os que te houver tirado o manto, nem mesmo a túnica recuses, dá a todos os que te pedem, e aos que te tiram as tuas coisas, não exijas de volta. Como quereis que os homens vos façam da mesma forma, fazeis a vós com ele. Incrível, né? Esse comunista. Talvez por isso ele tenha sido assassinado, né, gente? Daquela forma, torturado daquela forma. Isso foi apenas alguns sinais, gente, que eu trouxe aqui do Novo Testamento, para deixar muito claro que qualquer pastor, e está aqui aberto o espaço para qualquer um outro, que tentar distorcer isso aqui não passa, na minha visão, de um enrolão, de um pastor comerciante da fé, de uma pessoa que está vendendo a fé e levando para um lado político. Tenho certeza que 90% dos pastores, mesmo eles próprios, pessoalmente, eleitores do Flávio Bolsonaro, por exemplo, não contestam isso aqui. Claro, eles distorcem, se eles precisarem. E alguns é que vão dizer: você na sua igreja vai saber. Se o seu pastor está fazendo propaganda para um político, para o Flávio Bolsonaro, ele é um picareta. Saia dessa igreja. Essa igreja não vale nada. Essa igreja promoverá uma grande rebelião na hora da volta de Jesus para torturá-lo novamente, para matá-lo novamente. Foram esse tipo que matou Jesus Cristo. É como eu enxergo. Então fica aqui, vamos dizer, a minha explicação mais de uma forma literal da Bíblia. Por que eu considero do Novo Testamento? Por que eu considero que o Jesus Cristo da esquerda multiplicou os pães para dividir e o Jesus Cristo da direita multiplicou os pães para vender, para fazer uma padaria e vender pelo preço maior possível, né? É por isso. São por essas coisas. Onde que na Bíblia tem sinais? Na Bíblia, Novo Testamento, tá? Velho Testamento eu passei à vista, é horroroso, é um livro violento, não recomendo. Antes de Cristo. Se não tinha Cristo, quem é que orientou? Profetas, reis? Por favor, né? Então veja bem, gente, eu não sou apaixonado por político, não tenho nenhuma paixão por Lula. Aliás, acho muito ruim nós estarmos dessa forma, competindo na política dessa forma, porque nós esquecemos de cobrar ao próprio Lula, porque é um político, olho aberto. Se começar com safadeza de misturar religião com política, vai ter meu desprezo. Política é uma coisa mundana, feita pelo homem, cheio de erros e roubo e corrupção. Isso já foi comprovado em várias passagens. Aí você vai misturar com religião, que é o lugar onde a gente vai professar a nossa fé,
melhorar o nosso approach mental para enfrentar as dificuldades da vida, uma coisa espiritual, misturar com uma coisa mundana. Quem faz isso é picareta. Portanto, Jair Bolsonaro, ex-presidente, hoje presidiário, foi picareta. Enrolou muita gente. Muitos cristãos caíram nessa e continuam caindo. Se tivesse havido, ou se houver qualquer movimento do Flávio Bolsonaro a indicar, ó, gente, para com esse negócio. Religião não tem nada a ver, aceita o voto dos evangélicos, mas não tem nada a ver, você está em igreja, pastor está em igreja professando aí ao meu favor, sabe? Porque, olha, começou um movimento aí um pouco diferente, viu? Ele pode se surpreender, o seu Flávio Bolsonaro. Começou aí um movimento de fiéis querendo recuperar a religião evangélica, começando a dar sinais aí de que vai fazer o contrário. Está compreendendo que isso é picaretagem. O seu pastor dentro da igreja não tem nada que se meter com política. Silas Malafaia, quando era um pouco mais decente, disse isso. Lá atrás ele disse isso. Quando ainda era pastor, Silas Malafaia não é um pastor, é um político, um empresário político. Inclusive está pedindo um Pix para comprar um jatinho novo, né? Não sei se você é evangélico, já deu. Todas essas pessoas, para mim, não merecem meu respeito, principalmente na hora de... são pessoas até que eu observo para ver o que eles pensam sobre um assunto. Bom, ele é contra o aborto, então eu já tendo a ser a favor. Só porque ele é contra. Ele é uma pessoa que passa para mim uma maldade tão grande que só porque ele é contra eu já tendo a ser a favor. Pô, ele é contra uma coisa, eu já tento a ser a favor. Ele é a favor de uma coisa, eu já tendo a ser contra. Porque essas pessoas também são importantes para nos mostrar o que não fazer. Só que esse cara aqui, o Jesus Cristo, ele nos mostra o que fazer para quem acredita. Confesso que eu não sou um seguidor. Eu procuro imitar um pouco. A gente procura imitar o mínimo possível, pelo menos, alguma coisa, né? Esse jovem que com 33 anos foi tão torturado, morreu daquela forma, naquela via crucis absurda, até uma morte terrível, para ver hoje vir pessoas e dizer que é a favor da tortura. É isso mesmo. É isso mesmo. Bom, tá aqui meu vídeo. Comentem, compartilhem, deixem o like. Essas são as formas de contribuir gratuitamente. Tem um hype aí, para o vídeo também é uma coisa gratuita, que você tem um hype gratuito aí, você pode fazer isso, contribui. Durante o vídeo apareceu um QR Code aqui, com a doação fixa de R$7 para o canal. Nossa chave Pix também está aí, é o nosso e-mail, firmoneto@yahoo.com.br. Eu agradeço a todos. Compartilhe o vídeo, dê sua opinião, se você tem alguma ligação verdadeira. Quem chegar aí agredindo, eu já sei que é do outro Jesus. Eu sei que a maioria hoje da direita não é mais desse Jesus. É do Jesus empreendedor. Esse é o Jesus do amor. Esse dividiu, o outro vende. E eu sei que a maioria, inclusive, apoiando guerras. Por acaso, se você acredita no cristianismo, é cristão, acredita no Novo Testamento, na Bíblia, em algum momento você viu Jesus Cristo não rejeitando vingança? É o que ele mais faz. Ele rejeita vingança o tempo inteiro. Chega a ser obstinado nisso. Desfaz o Velho Testamento, sim. Em muitas ocasiões ele desfaz. Foi revogado por Jesus Cristo o Velho Testamento, sim. Foi. Basta ler. Basta ler. E quem quiser fazer um clube de leitura para ler o Novo Testamento, eu estou à disposição. Me convide. Eu topo. Ler todos os livros. Inclusive eu andei por vários livros desses, realmente lendo com a família e lendo mesmo, não é lendo pulando, não como eu faço normalmente, que eu pego, leio uma página, volto, leio outra, até como eu fiz aqui. Tá certo? Então é isso. Que o Deus seja um só, que os políticos possam competir, quem ganhar assume, entendeu? Sei que tem várias reclamações, várias queixas, ok, eu não estou aqui para isso, não sou fã de político, político é para a gente abrir o olho e ficar desconfiado dele, cobrar dele, é o que eu penso do político. Agora, eu tenho que escolher um lado. Tudo que eu tenho, as poucas coisas que nós temos, tudo, gente, todos os programas sociais, que a gente fala muito disso, isso chateia a direita, mas veja só, são todos. É desde a vaga de estacionamento para pessoas com deficiência no carro, até o farmácia popular, remédio muito mais barato. Desde o acesso à universidade para uma pessoa que faça parte de minorias discriminadas, até hospitais para mulheres. Tudo, mas é tudo, desde os 13º ao aviso prévio, tudo, 100% foi dado para nós, para todos. Muitos não usam, eu não uso muitos desses benefícios, mas todos eles foram dados pela esquerda ou pelos chamados de esquerda. Se você levar em conta Getúlio Vargas e Fernando Henrique, pronto, acabou-se. Foi tudo Fernando Henrique, Getúlio Vargas, Dilma, Lula, só, e João Goulart.
que criou as poucas coisas, essas que ainda são muito precárias, mas que o povo mais pobre tem direito. Infelizmente, hoje a gente vê pobres apoiando e contra isso. Os pobres estão ganhando muito, viu? Pobres como eu estão ganhando muito de ser contra a Bíblia, porque estão sendo contra a Bíblia. A partir do momento que vocês apoiam pessoas que apoiam guerras ou que estão fazendo guerras, vocês são anticristo. Simples assim, não tenho nenhum problema em dizer isso e prova, está provado com esses poucos versículos que eu li aqui. A não ser que seu pastor, picareta que é, se fizer isso, distorça a Bíblia e procure outros versículos. Eu ainda admito mais, para terminar o vídeo. Eu ainda admito mais. Se realmente o Jesus Cristo que vale, o verdadeiro, foi esse, que você procura aqui e acha sim ele apoiando guerra, se for, para mim ele passa a ser um picareta igual a esses pastores. Aí passo eu a ser anticristo. Por enquanto, sou cristão. Abraço, até o próximo vídeo. Tchau. Aqui na própria página do canal, gente, tem mais duas formas de contribuir para quem quer. Por exemplo, aqui é a página do canal principal, né? Canal Firmo Neto e tal. Aqui você tem, ó, seja membro, tá vendo aqui? Seja membro. Então você clicou aqui em seja membro, vão aparecer os planos, ó. Membro bronze, R$ 2,99 por mês, o membro especial, R$ 7,99 por mês, ou membro principal, R$ 19,99 por mês, tá? Então você escolhe um valor, clica, por exemplo, quero esse, R$ 7,99 por mês, clica e vai aparecer a forma de você pagar, isso é por mês e você deixa de ser membro a hora que você quiser e bem entender. A outra forma também é você estar vendo um vídeo, por exemplo, estou vendo esse vídeo aqui, ó, o Bolsa Vagabundo de Bolsonaro, falando sobre o Bolsa Família. Aí esse vídeo para mim é impactante, é um vídeo que tem alguma coisa que eu gostei, então vou aqui, ó, nessa listazinha, se você botar para cá, tem aqui o Valeu, ó, tá vendo aqui? Valeu. Então você clica no Valeu e aí vão aparecer os valores, 2, 5, 10 ou um valor maior. Sempre digo, por favor, valores que não irão fazer falta, tá? Você escolhe, compra e envia e faz o pagamento do Valeu. Com isso você está contribuindo com o canal, a mesma coisa, tá certo? Então são as formas que existem de você contribuir com o nosso pequeno canal, além, claro, do QR Code que aparece na tela e da chave Pix. Canal Firmo Neto. Política.